Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Bom dia, Brasil! Boa noite, Tóquio! Tá começando agora pra você que tá ouvindo a gente aqui, o Rota de Tóquio! Boa! Konnichiwa, Edson Júnior! Konnichiwa, konbawa, ohayo. Cadê o raio da música de abertura? Tá tocando aqui, Tá? ó. É, só pros ouvintes. Ah, que bom. É isso aí. Tcharará. Espera. É que eu não é que não dá pra eu cantar assim. Mas tudo bem. Eu fui muito criticado já nas primeiras edições porque eu cantei. Mas eu confesso que eu não sou um bom cantor. Mas Mas eu prometo que segunda-feira eu volto. Tá bom. Tá bom com ela pra você poder cantar. Ah, obrigado. Eu prometo. Pra eu ser criticado porque eu canto mal, não por outras coisas que eu falo que as pessoas me criticam. Mas jamais. Quem te criticaria pelas coisas que você fala? Não sei, viu? O pessoal fica chateado comigo. Mas vamos então. lá. Eu tô Aqui feliz, é Edson Olimpíada. Júnior. Ah, você tá feliz? Eu tô muito feliz. Que bom. Sabe por quê? Porque hoje é sexta-feira. Isso, sextou. Uhul. Sextou! Hoje é sexta-feira. Olha, deixa eu falar um negócio, Júnior. Hoje eu vim pra Tóquio. Hoje eu estou em Tóquio. Tóquio. É, porque a abertura eu falei, tenho que acompanhar em loco, né? Lógico. Então eu vim pra Tóquio e eu tô muito feliz porque eu tô aqui. Eu sigo em Monte Fuji. Você segue. Então, gente, esfriou aqui em Tóquio, hein, Júnior? Nossa, e no Monte Fuji então? Eu imagino. Nossa. Tá frio desde sempre. Tá frio desde sempre, é verdade. Isso, Não. de vez em quando dá umas borbulhadas aqui de lava, né? Aham. Vulcão, essas coisas, mas tá frio. Será que dá pra fazer comida na lava do Monte Fuji? É, queima, né? Queima. Ah, enfim. Depende da grossura da panela, né? Eu prefiro air fryer. É verdade. Se bem que no Japão eles comem tudo cru mesmo, né? Mas eu tô muito feliz porque eu tô comendo a comida típica japonesa hoje, Edson Júnior. Hoje eu tô comendo, estou nesse exato momento jantando comida japonesa direto do Japão. Cream cheese? Eu tô comendo hot roll com cream cheese. Oh. E molho de... do que Mostarda. é isso aqui mesmo? Não, o que é isso Molho aqui? inglês. Patê Molho de alho. inglês. É bem tradicional japonês, molho inglês. Exatamente, com molho Isso, inglês. isso. Então eu tô aqui super feliz comendo clássica comida japonesa, por quê? Hoje foi o início, a abertura das Olimpíadas. O que você Foi. achou da cerimônia da abertura, Edson Júnior? Eu achei linda. Nossa, fiquei emocionado. Eu ainda prefiro a da Beijing, como é que é Beijing? China, né? Pequim, isso. Pequim, De Pequim. China. Eu prefiro ainda da China. Acho pra mim... Porque você é um... Bom, enfim. Mas não vou falar. Porque eu também sou... Mas Mas sabe o que eu achei, principalmente, da abertura? Tecnológica, né? Porque não pode ter público, né? Então, E Júnior... ainda mais no Japão, né? A tecnologia tinha que estar em alta. Com certeza. Afinal, no Japão, até a privada é tecnológica, né? É sensacional, né? Sensacional. Eu fui aqui usar o banheiro e aí eu apertei o botão errado, infelizmente, Edson Júnior. Eita, Subiu um negócio assim, não, enfim, deixa quieto, só sei que saí limpinho, enfim. Mas é muito legal estar em Tóquio, mesmo com esse frio, mesmo com essa vida, porque você que tá nos ouvindo tá acompanhando o Rota de Tóquio. O que é o Rota Só de pra Tóquio? situar as pessoas que em Tóquio é verão agora, tá? Mas é porque a gente tem que lembrar que é um verão de Tóquio. Sim, não é um muito verão quente. brasileiro. O verão de Tóquio é tão quente que a maratona foi mudada pra... E agora? Eu esqueci o nome da cidade. Não é Hokkaido. É Maratona. Hokkaido. Não, Hokkaido é uma ilha. Sapporo! Sapporo. Aí, né? Sapporo. Pra falar palavrão aqui. Não, Sapporo. Mas- Não, palavrão é bacataré. Bacataré é bolso. Não, só bacataré. Só bacataré? Não Por pode? favor, Ah, então não. tá. É pecado, atrai o mal, a outra palavra. Atrai, exatamente. Que a outra palavra seria idiota capeta, a segunda palavra, né, que você falou. Em japonês é capeta. Jura? Não, mas em português é também. Entendi. Faz sentido. Faz todo sentido, Edson Júnior. Faz Porque todo sentido. Nós somos japoneses. Se alguém sabe de alguma coisa de japonês, somos nós. Sim, sempre. Afinal, a gente é japonês, a gente fala japonês, a gente come hot roll. Então a Com gente cream sabe cheese. de tudo, né, Edson Júnior? Sempre. Culinária
culinária japonesa, cultura e idioma. Exatamente. Bom, mas me explica esse negócio, porque é o seguinte, até o mês passado, até o mês 6, estavam se esperando 20 mil espectadores na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Sim. E aí, o que deu isso, esses 23 mil, esses 20 mil espectadores? Não vai dar, não foi, não foi? Não, proibido, né? Deu ruim, né? Tóquio tá passando por uma nova onda aí de coronavírus, né? São mais de 1.000 e poucos casos por dia, né? Que é também conhecido como 24 horas em qualquer estado brasileiro com bem menos população que lá. Mas eles entraram em estado de emergência. Então, o governo japonês, na verdade a prefeitura de Tóquio, acabou, olha só, deu o sinal, acabou a aula, gente. Abraço! Pessoal aí da escola que nos ouvem, os estudantes, eles estão de férias, na verdade, né? É um sinal inútil, porque agora é férias escolares. Mas é pra lembrar, dar um susto assim, pra lembrar que tá ocorrendo competição olímpica. Eu acho que está, afinal de contas a abertura foi hoje. Às 8 da manhã. Sim, só que hoje já é amanhã em Tóquio. É uma loucura, é uma viagem no tempo isso daqui. Eu nem sei mais onde estou. E pelo horário do lançamento desse podcast, provavelmente hoje já é amanhã no Brasil também. Já, meu Deus do céu, quase. Porque a gente já tá falando há um certo tempo. Oi, mas agora eu vou confundir mais um pouquinho. Só pra trazer um adendo, essa parte do programa que você tá ouvindo aí, ela foi gravada faz um tempo já. A gente ainda não tinha assistido a abertura das Olimpíadas. Mas agora, nesse exato momento que eu tô gravando esse trechinho aqui, a gente já assistiu, tanto eu como o Edson Júnior, e nós gravamos o que nós achamos, a nossa opinião e os nossos comentários sobre a abertura. Então, fica aqui no episódio que mais pra frente, lá pro meio, mais pro final do episódio, a gente vai falar o que a gente achou e os nossos comentários da abertura de Tóquio 2020. Agora, vamos voltar, né, Edson Júnior? Voltando à situação de Tóquio. Sim. Eles tinham lá, então aumentou o número de casos de coronavírus e lá e tudo mais e tal, o Japão não quis entrar muito na guerra das vacinas no começo pra tentar negociar melhor, né? Porque assim, né? Você pode negociar o preço da vacina, né? Pode. Desde que ele seja mais barato, tá? Não assim, tipo, olha, tem uma vacina aqui, mas eu vou te oferecer 3 vezes mais caro, né? E assim, não é porque não comprou e não pagou que não é o assunto. Vamos lá. Aí tá lá o problema agora lá do coronavírus lá no Japão, beleza, tá. Aí o que a prefeitura de Tóquio falou? Vamos entrar em estado de emergência novamente. Entrou em estado de emergência novamente. E aí o que aconteceu? O governo de Tóquio falou assim, olha, a prefeita de Tóquio falou, está proibido o público nos Jogos Olímpicos. Aí o presidente do COI falou, não, ela falou, quem manda aqui sou eu. Ele falou, é verdade, então tá bom, não vai ter público. Só que aí ele se encontrou com ela aí nessa semana ainda, né, poucos dias da abertura. Aí ele fez aquela coisa assim do Chaves, né, que fica pegando assim no suspensório, assim, viu? Será que se até o final das Olimpíadas se der uma melhorada, você não dá uma liberada aí num povo pra dar uma assistida? Ela fez aquele tipo, sabe quando alguém quer marcar pra sair e você não tá afim, você fala, eu vou ver. Sim. Eu vou ver, depois a gente se fala, então, beleza. E ela falou que vai ver. Mas não vai liberar, né? Nem deve liberar, não precisa. Já tá tendo surto dentro da Vila Olímpica, já tem um monte de gente contaminada, cara, até agora, eu apresento um programa de esporte no rádio, né, pra quem não sabe, né? Sim. Eu não consegui dar notícia do raio do esporte da Olimpíada até agora. Tudo bem que começou faz poucos dias as competições, mas eu poderia estar falando, o fulano tem chance de medalha, o ciclano, não sei o que, o Gabriel Medina tá chorando porque não levou a esposa, ô babaca! Mas caberia, né, naquela mala dele, você viu a foto meu da Deus mala? do céu, era só ele ter trocado a prancha por ela. Mas, até porque ela é uma mala, né? Ela é uma mala. Ela é a mala sem alça em pessoa, né? Enfim. Mas, antes, posso só fazer um adendo? Faça! Você viu as fotos dos dormitórios? A cama é de papelão. A cama é de papelão, não dá pra fazer muita coisa, né? O Japão é sensacional. Não, mas um ginasta italiano já desmistificou isso. Ele publicou um vídeo pulando em cima da que cama. susto!
Pulando! Nossa! Não, pulando. Nossa, que pulando. Susto! Não, pulando. Eu falei, calma. pronto. Não é bem assim. Não tá conseguindo ganhar muito dinheiro como atleta, vai começar a vender vídeo aí pela Não, internet. tava pulando. Ai, pulando. que susto. Eu tava falando do Covid, né? Isso. Que tava tendo muito caso e tal, tudo. Então que não deve liberar mesmo o público, porque assim, já tá tendo muitos casos dentro da Vila Olímpica, entre os atletas. A gente não teve nenhum brasileiro infectado até agora, mas, por exemplo, o goleiro da seleção olímpica de futebol, que já estreou, inclusive, né, ontem, ele tem que ficar um tempo lá na Sérvia, onde a seleção estava fazendo preparação, porque ele, antes de embarcar, ele testou positivo para Covid. Olha. Só que ele teve Covid no início de junho. E aí, assim, os testes às vezes vão dando aquele positivo, né? Meio fraco, falso positivo. Bom, você sabe. Eu sei porque eu fiz 5. Quando eu peguei Covid, eu fiz 5 testes. Todos Você os sabe. meus testes deram positivo. Todos. Então. Nossa, e não foi tipo dias seguidos, né? Foi Não, tipo foi semana, espaçado, espaçado. Todos os meus testes deram positivo. É um negócio louco. Então, aí o goleiro da seleção brasileira, ele fez mais 2 testes depois que a seleção já tinha ido pra Tóquio. Aí ele teve que viajar sozinho, coitado. Mas ele não reclamou de não levar a esposa, igual o Medina. Mas, então, e aí já tá tendo muito caso lá na Vila, já tá tendo caso de pessoal que nem chegou na Vila ainda, já tá testando positivo. Imagina se tem público lá no lugar também, né? E assim, se tivesse público, o público não ia poder gritar. Não que o público japonês fosse gritar alguma coisa. Duvido que alguém ia gritar alguma coisa dentro de um estádio, mas tudo bem. Mas, por precaução, então, tá proibido o público. Tivemos essa abertura altamente tecnológica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Cerimônias de aberturas. É, Depois de exatamente. toda essa introdução que viajou para N lados, né? É isso mesmo, Júnior. Só pra deixar aqui claro, pra quem não entendeu nossas brincadeiras e nossa ironia, nós estamos gravando antes, né, de acontecer a cerimônia de abertura, tá? Então, Sério? sim! O que eu vi hoje, então, foi uma reprise? Não, é que você tava na TV errada, é que você tava assistindo no fuso horário eu tô de aqui no Tóquio. Sport TV, tá passando Brasil e Estados Unidos do vôlei. Sério? Ah, agora que eu vi, tá escrito Londres lá em cima. Desculpa. Meu Deus do céu. Que bobeira minha. Antes da gente começar a comentar as aberturas, Ah, sim, pois não. eu quero falar de uma notícia que saiu no Globo Esporte, no dia 18. Ah, Tá. golpista. E que fala que o comitê organizador alerta para um possível tufão nas aberturas das Olimpíadas. Sério? Sério, tá aqui. Ih, rapaz, mas como que a gente vai saber se teve, se não teve essa jossa agora? Então, aí que tá. Quem tá ouvindo já sabe se teve ou não teve. Sério? Sério? Tufão na abertura? Os meteorologistas japoneses alertaram para a possibilidade e os organizadores ainda são conservadores na análise. Abre aspas. Previsões meteorológicas mudam com frequência, fecha aspas. Mava. Uhum. Tá, tava previsto o frio chegar terça-feira dessa semana. Chegou na segunda-feira. Tá nevando. Né? Nevou segunda-feira. Exatamente. Aí no Ah, Monte meu Fuji. Deus. Aqui no Monte Fuji, sempre. Monte de maçã Fuji. Mas aí sabe o que isso significa, Edson Júnior? Que possivelmente o tufão também adiantou e aí não estragou a abertura. Não, mas o tufão é lá, não cá, mas tudo bem. Mas cá no Japão. Sim, mas eu tô no Monte Fuji. E eu tô em Tóquio. Tá, então aí você tem que saber. É. Mas Não, mas aqui tá tudo certo. Não destruiu nada, não, por enquanto. Vai que o tufão atrasa também, de repente, nunca se sabe. Aguardemos. Esperamos que não. O bom é que quem comprou ingresso não vai ficar naquela tensão. Nossa, será que eu vou perder meu ingresso por causa do tufão? Não, você já perdeu o seu Já ingresso. perdeu, é Já, verdade. então é uma frustração a menos. É uma frustração, é verdade. É aquele negócio, é até agradecer. Ainda bem que eu não fui. Ainda bem que eu não fui, né? É. Estou aqui trancado dentro de casa, dentro de um bunker, pra me proteger do tufão. Mas pelo menos eu não tô lá, né, no estádio me ferrando mais ainda. Muito bem, Edson Júnior. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as questões das cerimônias de abertura. Vamos falar bem detalhado, porque Yasmin Brunet não pôde ir, coitada. Exatamente. Qual que é pra você, agora antes da gente entrar nos detalhes, nas coisas, lembrando que mais pro final nós vamos falar sobre o script que foi da abertura da Olimpíada de Tóquio, porque a abertura todo mundo já viu, eu assisti, o Júnior já assistiu, todo mundo assistiu, você que tá ouvindo
já assistiu. Não interessa pra você o que aconteceu na abertura. porque Na você já verdade, assistiu. ninguém assistiu, porque tá todo mundo trabalhando no horário que foi a abertura, né? Claro que não. Tá todo mundo parou pra assistir a abertura. O país parou pra assistir a abertura. O país parou pra assistir a abertura. Ah, por Entendeu? favor. O Ah. país não para nem pra fazer o que tem que fazer direito, vai parar pra assistir a abertura. Não. Então, né? Fosse um passeio de moto, É. alguma coisa assim, mas não é. Se fosse um passeio de moto, ia ter 6 pessoas assistindo. Enfim, mas vale lembrar que a abertura, depois todo mundo assiste na internet, no YouTube Pirata. Mas nós vamos falar aqui qual que seria a abertura se tivesse Olimpíada no ano passado. Ah, abertura do ano passado. Porque fizeram um roteiro, um script, né? Vamos fazer a abertura das Olimpíadas de Tóquio. Vai ser assim, assim, assado. Só que aí veio a pandemia. Não, assado não, porque no Japão é cru. É verdade. Aí veio a pandemia, cancelaram as Olimpíadas em 2020, passaram pra 2021, né? E aí mudaram toda a abertura, né? Porque Sim, por isso que teve tanto robô nessa jossa. Exatamente, até porque pessoas não podem, né? Não. Porque tem que estar distante. Então Até teve onde a gente sabe, o robô não pega coronavírus. Quem garante? Alguém Porque- fez teste nos robôs? Porque eles usam antivírus. Tá explicado. Tá explicado, mas enfim. Mas, dentro disso, nós vamos falar mais pro final do programa qual que seria a abertura se tivesse acontecido no ano passado, Edson Júnior. Isso, perfeito. Mas agora eu quero fazer a pergunta pra você. Qual que foi pra Faça. você a Olimpíada? Antes de falar das aberturas das Olimpíadas, eu quero mudar de novo um pouquinho, desviar um pouquinho de assunto de novo, que tem uma coisa que marcou na minha Isso memória. quase nunca acontece em nenhum podcast que eu ouço. É. O único podcast que não sai do assunto é um podcast que não tem como ele sair do assunto porque ele tem 5 horas. Isso foi uma indireta? Que é o xadrez verbal. Né? É, mas tudo bem. Ou um podcast que não tem assunto, de repente, também, né? Não tem como ele sair do assunto. Não, ele tem muito assunto, né? Não tô falando do xadrez verbal. Tô falando algum podcast que não tem assunto, não tem como fugir do assunto. É, tipo o nosso. Exatamente. Não, nós tem assunto. Mas eu vou fugir dele um pouquinho. Eu me lembro uma coisa muito bem na minha memória. É quando a gente tava gravando o Rota de Tóquio. Não, Rota de Tóquio é hoje. Hoje. O Rota da Foi, Rússia. A gente começou a gravar semana passada. esse programa, tudo bem. O Rota da Rússia. Quando a gente tava Rota gravando da o Rússia. Rota da Rússia. Final. Espassiva. Espassiva. Como é que é? Boa noite, Brasil. Bom dia, Rússia. É. Eu me lembro muito bem que eu tava falando das aberturas da Copa do Mundo. E aí você me falou, mas a abertura de Copa do Mundo não tem graça, porque eles não ligam pra abertura de Copa do Mundo. A abertura de Copa do Mundo praticamente não existe, né? Exatamente. É um showzinho, uma pessoa cantando e gritando lá e tá tudo certo. Mas aí você até falou, não é que nem os grandes espetáculos que são as aberturas das Olimpíadas. É Chegou sensacional. a vez de falar das aberturas das Olimpíadas. Antes da análise fria, porque tá frio hoje, qual é pra você a abertura mais marcante? Ah, com certeza é dos Jogos Olímpicos do Brasil, do Rio, ano passado, 2016, né, ano passado, 5 anos atrás. E por algum motivo especial? Porque é no Brasil. Porque é no Brasil, sensacional, né? Aquele pachequismo barato, né? O patriota, né? Brasil acima de tudo. Né? Mas, não, eu achei que a abertura do Brasil foi muito bem produzida. Tanto é que ela foi feita pelo Fernando Meirelles, né? Ela teve boa parte da produção do Fernando Meirelles. Mas eu achei uma produção maravilhosa, a abertura do Brasil. Óbvio que a abertura de Pequim, ela tem uma grandiosidade que jamais vai ser atingida novamente. Não vai ser. Até porque a partir de agora a tendência é que os jogos eles tendem a ser mais baratos e até mesmo as aberturas devem ficar mais enxutas e tudo mais. Mas a abertura dos Jogos do Rio eu achei uma coisa fantástica, achei sensacional. Um dos momentos mais emocionantes é a Gisele Bündchen desfilando ao som de Garota de Ipanema, né? Tem toda essa situação. Tem o momento briga com o resto do mundo, colocando aí o Santos Dumont como inventor do avião, e todos nós sabemos que ele não foi. Claro que foi. Não, foi não sim! foi. Foi sim! Por favor, né? Sem pachequismo, né? Não, ele Quem foi. inventou o avião foi os irmãos Wright. Mas Não tudo foi. bem. Não foi. Tá os errado. irmãos Wright voaram muito antes. Mas, tirando As essa... pombas voaram antes. E ninguém fala delas, então. Tudo bem. Tirando essa licença poética aí do Santos Dumont, essa provocaçãozinha, o resto da abertura dos Jogos do Rio foi maravilhoso, né? O momento que eu me recordo realmente é a Gisele Bündchen desfilando ao som da Garota de Ipanema. Superou suas expectativas? Muito! Nossa, total, né?
Porque você vem de aberturas grandiosas, né? Londres, né? Com um vídeo da rainha, com o James Bond e tudo mais. Mr. Ai, Bean, sim! impagável, Nossa, né? Mr. Bean, impagável. Ron Atkinson, fantástico, maravilhoso. Spice Girls reunidas novamente, né? Pra abertura dos jogos e tudo mais. Então, você tinha aberturas, e você tinha vindo, obviamente, de Pequim, como eu disse, né? Inigualável, né? Que jamais vai ser atingido novamente. E aí você veio para uma abertura Brasil. A gente sempre tem um complexo de vira-lata, né? Que não vai conseguir, mas eu achei grandiosa. Achei que não perdeu nada para Londres, a abertura de Londres. E valorizou tudo que é nacional, tudo que é nosso, né? Mas uma coisa que eu lembro também, não é nem pela questão do complexo de vira-lata, porque a gente conhece o jeitinho brasileiro. Lógico, né? Tem tudo isso daí também, né? Mas se bem que se a gente parar pra pensar e analisar bem mesmo, não tinha muito que ficar esperando algo ruim. Porque se a gente vê a grandiosidade que são, por exemplo, os desfiles das escolas de samba, eu ia os falar festivais isso agora. de Parintins, né? Que são coisas assim, enormes, grandes e extremamente bem produzidas, né? Eu ia falar isso, porque know-how tem, né? Know-how tinha pra fazer tudo isso daí, né? Tinha todo o conhecimento de carnaval e tudo mais, de grandes festivais. Então, né, nada mais do que justo que tivesse dado tão certo assim essa abertura dos Jogos do Rio 2016. Pra mim marcou muito as Olimpíadas de 2008 lá em Pequim, a abertura, porque é a primeira, na verdade, a primeira Olimpíada que eu lembro, né? Que eu tenho recordações, porque primeiro que minha memória é muito ruim. Segundo, que eu sou de 94. Antes disso foi 2004. Ou seja, eu tinha 10 anos. Antes, né, da Olimpíada de 2008, né? 10 anos ou menos, então eu não lembro, não tenho memória nenhuma disso. Você nasceu em 94, então a primeira Olimpíada com você já nascido foi Atlanta 96, mas não tinha nem 2 anos, porque a Olimpíada no meio do ano, você nasceu no final do ano. E então aí depois Atlanta 96, aí tivemos Sydney 2000, Atenas 2004, que você disse que é a primeira assim que você lembra, Pequim 2008. Não, que eu não lembro, a primeira que eu lembro é Pequim. É que eu tipo assim, eu voltei antes, porque antes de Pequim eu não lembro, entendeu? E as outras eu não sabia quais que eram. Mas pra mim, aí eu já tinha de 94 2004, 10, 14 anos isso, né? Isso. Já dá pra 14, 13, 14 anos, enfim. E aí eu já comecei a ter recordações, entender qual que é a grandiosidade, o que são as Olimpíadas, porque até então era coisinha de escola, sabe, né? Você vai na escola, Olimpíada, e vai lá, faz o negocinho da Olimpíada, Copa do Mundo, risca o caderno de verde e amarelo, sabe, essas coisinhas, era isso que grava na minha cabeça. Agora, a primeira vez que eu gravei por uma questão mesmo das Olimpíadas foi em 2008, que foi uma Olimpíada extremamente grandiosa, né? Uma abertura extremamente grandiosa, então pra mim marcou muito, não tem nem como esquecer. Realmente foi algo muito, muito bem feito, muito bem produzido. Mas realmente as Olimpíadas do Brasil foram muito boas, até porque tivemos a apresentação de Anitta e Carol Conká cantando, né? Não juntas, né? Mas tivemos Carol Conká cantando e Anitta cantando. Então é algo realmente grandioso, tipo a Spice Girls, né? Então... Não, pra mim, principalmente a Carol Conká, né? Exatamente. Que só ficou conhecida depois do BBB. Exatamente, né? Uma artista desconhecida se apresentando, enfim. Mas uma coisa que eu gostei muito das Olimpíadas que eu tenho memória, a Pira Olímpica do Brasil foi sensacional, Edson. Ela é sensacional, né? Ela inova, né? Ela pra mim, ela foi a mais inovadora de todas e, assim, a melhor até agora, assim, né? Eu acho a de Sydney muito bonita, a forma como que ela acendia, ela era uma espiral e tal, era muito bonita também. A de Atlanta, mas a do Brasil, achei assim a coisa fantástica, assim, achei maravilhosa, realmente. Até porque ela era uma pira redonda, né, que tinha uns efeitos de espelhos virando, né? Era um sol, né? Era um sol, e aí fazia tipo um negócio de balada, né? Porque batia o fogo, batia a luz do fogo nos espelhos que ficavam virando, fazia tipo uma baladinha, né? Então, além disso, era uma pira pequena, provavelmente, eu tava lendo alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza, né, sobre isso, mas se eu não me engano, é a menor pira olímpica de todas até hoje, porque foi feita pensando em gastar pouco gás e queimar
queimar pouco, ou seja, poluir o menos possível o meio ambiente. Até parece que eles sabiam que viriam pela frente, né, no Brasil, mas tudo bem. Mas legal, parabéns, sensacional. E também ela não ficou no estádio, né? Ela foi levada pra ali perto lá do museu lá do Amanhã lá, né? Era algo assim, mais ou menos. Foi pro centro do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E não é algo comum, né? Não, geralmente ela fica, né? Mas é que assim, né? A abertura da Olimpíada no Brasil, ela é diferente, né? Ela não foi no estádio olímpico, né? Ela foi no Maracanã, né? Então, o estádio olímpico é o Engenhão, né? E não lá onde ocorreram as provas de atletismo. Geralmente é no estádio olímpico que ocorre a abertura. Mas no Brasil ela ocorre no Maracanã, que recebeu as competições de futebol apenas. Mas acho que ficava alguma coisa no Maracanã, né? Ela tinha o fogo olímpico, ele foi levado depois para outro local, mas tinha alguma coisa que ficava no Maracanã também. Acho que foi a primeira Olimpíada com 2 pira-olímpicas, uma coisa assim também. Não me recordo eu acho que era agora. uma coisa nesse sentido mesmo, Edson Júnior. Ela tinha uma versão enxuta no Maracanã, uma versão mini, e acho que era assim, e depois a verdadeira ficava aberta ao público porque assim, a Pira-Olímpica ela sempre fica no estádio, né? E só quem vai pro estádio consegue ver. E eles colocaram ela no local aberto ao público. Assim, todo mundo que pudesse transitar pelas ruas do Rio de Janeiro poderia passar e tirar uma foto na Pira-Olímpica, né? Por exemplo, o pessoal ia lá e falava, eu vi a Pira-Olímpica, o fogo olímpico, de perto, né? Pela primeira vez, sem ter que pagar um ingresso, que era caríssimo pra acompanhar os jogos. É algo muito legal, tipo... Foi muito bem pensado isso, né? É algo muito... É o jeitinho brasileiro, né? De conseguir Foi fazer as dado coisas. um jeitinho brasileiro. É inovação, jeitinho brasileiro, enfim. Realmente, Edson Júnior, a abertura das Olimpíadas do Rio, eu gostei muito também. Marcou muito a minha memória também, porque a única coisa... Eu falo que a Olimpíada de 2008 de Pequim marcou muito, realmente pra mim marcou, mas só que agora, voltando, relembrando... A única coisa que eu lembro mesmo é dos batuque lá. Sim. O resto não lembro mais de nada. Não lembro de algum momento. Batuque teve Padedel também na abertura de Tóquio hoje, né? Então, acho que sim. Não sei, não vi ainda. Mas Também hoje, Mas Tóquio... tradicional deveria ter. Se não teve, foi uma falha deles. Exatamente. Mas eu às vezes não, porque Tóquio não pode pessoa, né? Não? Não pode, tá na pandemia? Como é que vai batucar lá? Não, mas os caras batucando. Mas não pode ter gente batucando. Não pode ter como gente não, na cerimônia de abertura. Não pode ter gente, só robô. Não é isso? A pandemia não proíbe. Mas precisa ter competição. Mas compete com robô. Videogame. Tá. Videogame. Videogame. Na internet hoje você consegue. Cada um do seu país. Não precisava nem ter ido pro Tóquio. Isso era verdade, né? Eles podiam competir virtualmente, via satélite. Não tem como é que chama aqui? Você tá tendo a corrida virtual? É, caminhada. Caminhada virtual? Então, podia ter feito tudo virtual. Quem precisa? Sabe, bom, não faz parte do assunto. A gente vai falar de competição em algum programa, né? Das competições, né? Vamos. Que esses dias atrás foi testada uma competição de triatlo virtual. De forma virtual. Como né? foi feito isso? Assim, os caras correm em esteira, né? E pedalam numa bicicleta ergométrica e nadam numa piscina que tem um motorzinho que simularia uma piscina. Então, é uma piscina pequena e aí você instala um motor na ponta dela assim e você nada. E ela faz tipo um movimento de água, assim, ela começa a água a se movimentar e você fica nadando parado no mesmo lugar, né? Ou dá pra você colocar um cinto com elástico e dá pra fazer também. E aí você simula uma prova de triatlo, né? Então, e hoje tem um aplicativo que chama Zwift de corrida que você coloca no tênis e ele transmite pro computador, pra uma tela, que você corre num circuito com pessoas virtuais através da esteira. E tipo... Aí os caras já fazem um monte de gambiarra, né? Então você vai lá, fecha um grupo, aí eles colocam no... Como é que chama aquele outro programa que a gente usava pra gravar? O Discord. Discord, isso. E aí eles colocam lá as pessoas do Discord lá em áudio e eles ficam conversando entre eles enquanto correm na esteira, cada um na sua casa, cada um num canto do mundo e tal. E eles podem escolher cenários e tal. Então óbvio que isso não está acontecendo, mas já se debate que no futuro pra fazer competições virtuais sem as pessoas saindo do seu próprio país. Eu gosto da ideia, mas como sendo algo, tipo assim, não transformar as tradicionais nisso. Fazer Não, isso não vai acontecer. Isso eu garanto que não vai acontecer.
sei, mas ajuda, né, dá uma, como podemos dizer, dá uma inovada, né? Dá uma inovada, traz coisas diferentes, ajuda, enfim, um monte de coisa. Eu gosto dessa ideia. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou financiar isso aí, o dia que eu for rico. Boa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as questões dos Jogos Olímpicos mais marcantes, as aberturas, né, cerimônias de aberturas mais marcantes. Aqui, segundo o site Metrópolis, em Londres, 1948, porque foram os primeiros jogos a serem transmitidos por televisão para residências particulares. Foram vistos por cerca de 500 mil telespectadores no Reino Unido. E a abertura foi conduzida pessoalmente pelo rei Jorge VI, Jorge V, o pai da rainha Elizabeth II, atual rainha da Inglaterra. Jorge VI. E, pai da Beth. E a Beth já devia ser nascida nessa época. Que ano foi? 1948. Sim, a Beth é de 1500, né? Então... Antes de Cristo. Sim. Sim. Então, primeira vez que foi transmitido por televisão, então foi em Londres, 1948, ainda bem, porque senão nós não poderíamos assistir. Outro momento emocionante foi em Tóquio. Hoje. 64. Hoje de manhã. Não, não. 64, exatamente. Em Tóquio, 1964, porque marcou a entrada do Ishinori Sakai. Ele, com 19 anos, carregou a tocha olímpica. E por que foi tão marcante? Porque ele nasceu no dia 6 de agosto de 45, na cidade de Hiroshima, data e cidade da bomba atômica. Então ele nasceu em Hiroshima no dia que caiu a bomba atômica. Mas olha... E aí foi uma grande homenagem a todas as vítimas e também um apelo à paz mundial, lembrando que ele com 19 anos, ou seja, essas Olimpíadas aconteceram 19 anos após o ataque. Se parar pra ver que foi um negócio da dimensão que foi, eu acho até pouco tempo depois, né? Sim, com certeza. Diante de toda a situação, tudo bem que ficou em lugares distintos, né? O ataque foi Hiroshima e Nagasaki, a Olimpíada foi em Tóquio, né? Mas o fato deles terem escolhido Tóquio cidade-sede ainda durante o período de Guerra Fria e tudo mais é interessante. Sim, é algo muito, muito legal que a gente pode inclusive falar, né? Vamos depois abordar assuntos dessa questão num episódio só dele, né, Edson Júnior? Não. Não vamos? Vamos falar sobre Hiroshima, Nagasaki, Guerra Fria? Vai. Então, vamos falar sobre isso no episódio seguinte. A gente tem que falar de comunismo. Com certeza. Mas vamos agora para México, em 68. Você sabe por que ficou marcada a abertura das Olimpíadas de México 68? Porque foi a primeira Olimpíada na América Latina. Por causa que foi a primeira vez na história das Olimpíadas que a tocha olímpica foi carregada por uma mulher. A atleta Enriqueta Basilio. Sim, grande Enriqueta. Foi ela que teve a honra de acender. Eu tô vendo aqui a foto, a pira olímpica parecia um grande prato de comida, assim, de metal. Bonita pira olímpica. Parece um chapéu de ponta cabeça, um disco, metade de um disco voador. Sombreiro mexicano. Sombreiro mexicano, Edson Júnior. Pelo menos é o que parece, porque a foto tá cortada. De repente não tem nada a ver, porque eu tô vendo. Enfim, em Montreal, em 1976, temos pela segunda vez nessa lista ela citada. Quem que abriu as Olimpíadas de Montreal 1976? A Beth. Aonde fica Montreal? Canadá, que é uma província... não sei que lá. Não é província. Não é, distrito da Inglaterra? Não é, ela... Não é um distrito, como é que chama? Eles foram colonizados, né, pela Inglaterra. Sim. E até hoje a rainha Elizabeth, ela é ela é reverenciada ainda, né? Ela é a rainha. Ela é a rainha lá no Canadá também. Sim. Então, algo que transcende ela. Por isso que gostamos tanto da Elizabeth. Ela podia ser rainha do Brasil também, né? A Betona? Podia, você não ia gostar? Com certeza. Sou fã da Beth. Principalmente depois que eu assisti The Crown. Eu não assisti ainda. Você assistiu The Crown? Eu não. Eu assisti The Crown. Ah, então tá. Mas uma coisa também que marcou... Um beijo pra Beth, que financia a Oxford, que fez a AstraZeneca. Um beijo pra vocês. Muito bem. Será que foi a AstraZeneca que eu tomei ontem? Não sei. A minha foi. Não sei. Vamos descobrir. Ontem eu descubro. E só queria falar que eu não passei mal. Chupa. Ainda bem. Tá passada? Então, eu conheço algumas pessoas que não passaram mal também. Conheço pessoa que passou mal, conheço gente que não passou mal. É uns negócios muito loucos, né? Mas uma coisa muito engraçada que aconteceu nessa abertura de Montreal é que tava chovendo muito e a pira olímpica apagou.
Mas que situação chata, rapaz. E o que aconteceram? O que fizeram depois? Um guarda-chuva em cima da... Não, um funcionário foi lá e acendeu a pira com um isqueiro. Com isqueiro? Aham. Ah, mas deve ser aqueles canadense clássico lá do frio, né? Porque você sabe, né, Rafael? Não é pra qualquer um fritar hambúrguer no frio do Maine, né? Imagina Não é. no frio do Canadá. Exatamente. Se bem que o Canadá, esses dias, tá passando por um problema muito grande, né? Você tá sabendo? O Canadá. É, você tá sabendo? Não. Não, o Canadá tá passando pela maior, como é que fala? Onda de calor da sua história. Ah, isso teve, realmente. Porque calor no Canadá é 20 graus, né? Quando tá 20 graus, os caras saem sem camisa na rua, porque a maior parte do ano é frio abaixo de zero lá, né? Então, quando faz uns 20 graus, eles já usam camiseta cavada, regata, ou fica sem camisa mesmo. E deu uns calorzinho que foi até, foi registrada a temperatura, que é a maior temperatura registrada na história do Brasil, né? Bem que o termômetro do Brasil a gente desconfia um pouco. Mas, lá bateu 50, né? Bateu 50 e... Então você imagina, um canadense nos 50 graus, né? Ferveu, coitado. Né? Ainda mais que as casas deles são todas fechadas e projetadas pro frio, né? Pro pra frio, manter a casa quente. Então... Lá, tipo, você tem aquecedor. Ar-condicionado, dispensável. Aquecedor é necessário, então... Sim. A próxima abertura que tá anotada aqui, eu vou até pular porque a gente já comentou muito dela Ah, tá. nos episódios passados, que é Moscou 1980 com o ursinho... Moscou, do ursinho. Ursinho Misha, né? E porque nós não somos comunistas. Exatamente. Quem disse que não? Mas se você, de repente... eu queria ouvir, porque eu não ouvi. Volta... 2 episódios, 2 episódios, não sei. Volta uns episódios atrás e escuta tudo, todos os programas, porque a gente falou sobre isso, né, em episódios passados. Agora, em Seul, Edson Júnior. Seul. Seul, 1988. Ai, a quinta série tá batendo na porta, Edson Júnior. Seul, eu tinha 1 ano, nem isso, né? Porque essa é a Olimpíada no meio do ano, né? Sou de outubro. 1988? Nossa, sou de 87, né? Nossa, Júnior. Eu me toquei, que a minha primeira Olimpíada nascido foi em Seul, mas eu, obviamente, não me recordo. Olha só, e foi... Por isso que eu tomei a vacina bem antes que você, né? Exatamente. Aconteceram 300 balizas que entraram no estádio conduzindo bandeiras com anéis olímpicos. Após a entrada das delegações, o protocolo foi seguido com discursos oficiais, declaração de abertura. Ai, não, coitado! Ai, que horrível essa cena. Essa cena é muito horrível. O que aconteceu, Brasil? Eles fizeram uma grande homenagem à paz. Então eles fizeram o hasteamento da bandeira olímpica. E enquanto a bandeira olímpica estava sendo hasteada, eles soltaram 2,4 mil pombas brancas. Ai. Sabe o que aconteceu com as pombas? Tenho teorias, mas eu vou esperar você falar. As pombas saíram voando. Que bom, eu achei que, já tinha pensado pior, mas tudo bem. Elas saíram voando, você acha que elas... Ai, meu Deus, eu tô vendo a foto. E aí, o que aconteceu? Elas pousaram, porque elas ficaram cansadas, elas pousaram na pira olímpica. E acenderam a pira olímpica com as pombas. Mataram as pombas da paz. Queimada, viva! Por isso que tem a Coreia do Sul e a do Norte. Mataram as pombas da paz, queimada viva, Edson Júnior. Ai, Brasil. Ai, não, isso é horrível, essa cena. Essa cena, lamentável, não tem a necessidade de você usar animais. Não, pera lá. Você sabe que isso daí é tradicional? O quê? Queimar pomba? Não, soltar a pomba. Tradicional nas Olimpíadas? Na abertura. Mas agora foi proibido, né? Depois desse episódio. Não, foi proibido depois desse episódio. Em Barcelona eles soltaram no começo. Para dar tempo delas voar pra longe. Ou pra tirar elas da pira antes de acender, entendeu? Tudo bem, mas eu sei que depois desse acontecimento, o COI proibiu, acho que talvez nesse meio tempo. Tipo, fez leis mais rígidas quanto ao uso de animais, né? Em Barcelona, eles obrigaram a soltar cedo a pomba, porque a pomba tava cansada. Elas pararam pra descansar lá na pira e aí deu no que deu, né? Então, fica a lição. Nunca pare pra descansar, né? Exatamente. Aí em Barcelona eles fizeram soltar mais cedo, né? Logo no começo da abertura, para dar tempo delas voar longe. E a partir de Atlanta ficou mais simbólico. Aí no Rio de Janeiro, eles soltaram pipa.
Que, olha, eu vou ser o chato. Posso ser o chato? Eu não entendo, de verdade, se você... Eu não tô, pelo amor de Deus, não tô querendo falar mal, não tô querendo falar nada. Estou super aberto ao diálogo, à jornada do autoconhecimento. Se quiser vir debater comigo nas redes sociais, nem debater, você vem, fala e eu vou ouvir, porque eu estou disposto, estou com o coração aberto a tentar entender. Mas se tem uma coisa que eu não entendo é esse negócio de pipa, Edson Júnior. Por quê? Porque primeiro que eu acho muito sem graça. Segundo que você vai soltar pipa, geralmente as pessoas saem soltando pipa nos lugares que tem tudo fio. Aí vai, leva choque e morre. Não, aí mas... vem uns outros e bota cerol. Não, aí corta a cabeça do motoqueiro. Pera, e não tá, tudo pro tá negócio bom. que não tem a mínima graça. Tá bom, eu ia fazer uma piada, que eles soltaram a pipa com um desenho de pomba, pra simbolizar a pomba. Só que aí passou uma pomba voando e ela foi cortada pela linha do cerol. Brincadeira, mentira, não aconteceu isso. Só que é interessante isso, porque a pipa faz parte da cultura brasileira, né? Só que é um negócio da China, né? Então... Mas pipa... esses comunistas que invadem o nosso país. Viu? Mas, bom, voltando. Seul teve a pomba. E aí depois... Bom, uma coisa que a gente também comentou no outro episódio, até se você tiver mais pra falar sobre, você pode falar, senão nós podemos pular, é a abertura de Barcelona de 92 com a flechada. A flechada que varou, né? Passou reto, né? Aí você me disse que era combinado, né? Eu achei que o cara tinha errado. Não, diz a lenda, reza a lenda que era combinado. Mas Ah, também, falar que era combinado depois que o negócio aconteceu é fácil. Sim. Ninguém divulgou antes. Olha, gente, ele vai passar lá e não vai acertar de propósito porque o alvo é outro. Depois que aconteceu, é fácil falar que era combinado. Mas não sei, né? Não, eu só queria dizer que em Barcelona, né? Eles soltaram a pomba antes. Soltaram mesmo. Pra evitar que ela fosse flechada, né? Por uma flecha com fogo, né? Entendi! Viu, mas só pra te falar que a pomba, ela virou regra na abertura dos Jogos de Antuérpia 2020. Tá? 2020? 1920. Ai, que susto! 1920. Há 101 anos atrás. Tá? Olha só. E a Beth já era viva? Já não, aí também não. E aí em Berlim 36 também teve, né? Colocaram a soltura das aves antes do acendimento da pira olímpica, né? O que ficou como regra a partir de então. Mas você sabe que um alemão... Bom, enfim. Atlanta, vai. Atlanta de 96, centenário dos jogos. Você sabe por que a Olimpíada de 96, que deveria ter sido na Grécia, em Atenas, ela foi pra Atlanta? Eu não sei. Acho que você já falou, mas eu não lembro. Não, eu não falei, porque eu descobri isso hoje. Tá. Porque a Atlanta é a matriz da Coca-Cola e a Coca-Cola é o maior patrocinador dos jogos. Nossa, sério? Jura? E assim, a gente já tinha tido uma Olimpíada 88 na Ásia, né? 92 na Europa, aí teria uma outra seguida na Europa, né? E aí a Coca-Cola falou, não, a gente patrocina, a gente banca, vai ser na América. Acabou. Onde vai ser? Nova York, sei lá, Los Angeles, alguma cidade? Não, vai ser em Atlanta. Por quê? Porque a nossa matriz vai ser lá. Ok. Nossa. Ó, o dinheiro, né? O dinheiro, até foi uma Olimpíada bem dinheiro, né? Porque... tinha 8 mil artistas, inclusive Muhammad Ali. Muhammad Ali ou Muhammad Ali? Muhammad Ali. O boxeador, né, que acendeu a pira olímpica, né, e expondo o seu mal de Parkinson devido a toda a quantidade de pancada que ele recebeu ao longo da carreira, né, como lutador de boxe. Exatamente. Agora, em 2004, a cerimônia aconteceu em Atenas. E ele... Pulou Sydney em 2000. Aqui não tá falando. O Metrópolis falou que não teve nenhum momento marcante, pelo menos aqui esses o Metrópolis sites aí que eu vou falar. Mas o pode momento comentar. O momento de Sydney 2000 é a Cat Freeman, né, que é uma atleta de origem aborígene, né, que são os indígenas, né, podemos dizer assim, eu com medo de falar besteira aqui, tô falando de cabeça agora, né, da Austrália. A Cat Freeman, com uma atleta de origem aborígene, ela acende a pira olímpica também. A pira olímpica de Sydney, ela acende na água, é interessante, assim, ela vai num espelho d'água assim, e acende e começa a brotar fogo d'água. Não igual aconteceu no Mar do México esses dias atrás, que foi muito mais interessante. Mas sim, nossa, sim! Teve isso também. Ou não, né? Porque ou foi não, uma pena, né? Enfim, mas assustador. Mas, e aí o fogo, se eu não me engano, ele sobe assim num trilho até chegar à pira olímpica que está lá em cima, né? Então o que sobe, na verdade, é só o fogo, né?
da água, ele brota da água e tal. E a Cat Freeman tava lá e foi ela quem acendeu a pira olímpica, então é um momento muito marcante dos Jogos Olímpicos de Sydney. Teve uma Olimpíada que uma coisa marcante da cerimônia foi que as duas Coreias entraram unidas. Agora não tô lembrando se foi Sydney ou se foi depois Atenas, mas fale aí de Atenas então agora. Atenas, uma coisa que ficou marcada, eu achei meio sem graça isso aqui, mas uma coisa, porque eu não vi a imagem, só tô lendo o negócio, né, não tem imagem desse aqui, mas um que tá falando com um momento marcante foi quando um menino atravessou o espelho d'água dentro de um barco de papel. Teve isso. Mas é marcante? Não sei. É marcante? Veja, a abertura da Olimpíada de Atenas, ela é muito assim... Grécia Antiga. Total Grécia Antiga, né? Até porque a cerimônia remeteu à antiguidade por causa do fato dos gregos terem criado a Olimpíada, né? Então, aí você tá na Grécia. Lá é tudo antigo, praticamente. Os caras falam grego o tempo inteiro lá. Você não entende muito. E aí... Era tudo muito nesse clima dos primeiros jogos, né? Que foram lá e tal, da Era Moderna. Então fica muito evidente isso, né? Então... foi bem monótono, Grécia, viu? Pra ser sincero. Aí todo mundo guarda esse momento porque foi um momento emocionante. Mas se pularam Sydney, podiam ter pulado Atenas também. Mas não pode, porque é o berço dos jogos, né? Então tem que falar não tem necessidade. O Sydney foi 2000, que é mais marcante do que a virada do Então, inclusive era pra ter milênio? sido Atenas, né? Porque era a última Olimpíada do milênio, né? Pra ser em Atenas e tal. Aí eu não sei qual foi o rolo que deu, que aí jogaram pra Sydney. Foi patrocinado pelos cangurus. Pode ser. Agora, Pequim, 2008, que o momento marcante foi do minuto das 8 horas e 8 minutos até o final da abertura. Tudo. Foi tudo, foi. É. O que eu me lembro muito da abertura de Pequim é o pessoal andando, né? No estádio, assim, né? No teto interno do estádio, assim, mas na vertical, né? Da grandiosidade do estádio, que era uma coisa maravilhosa, e das pessoas andando lá, os artistas andando, assim, na vertical, assim, do estádio, assim, em volta dele. Foi sensacional aquilo ali. Foi nesse momento. Me deu um medo, mas tudo porque eu tenho um problema com a altura, mas eu achei sensacional isso daí. Eu também achei. Eu não sei se eu teria coragem. Agora estou tendencioso a falar que sim, mas na hora, possivelmente, eu arregaria. Eu jamais. Mas tudo bem. Mas foi nesse momento que o ex-ginasta Li Ning, preso por cabos, ele percorreu, né, a lateral e para acender a pira olímpica. E foi realmente um momento extremamente marcante. Porque a pira olímpica, ela meio que era um negócio no teto do estádio, né? Isto! Agora eu tô lembrando, era bonita também essa pira olímpica, viu? Era muito bonita. Era bom. O estádio, basicamente, era uma pira olímpica, né? Se parar pra pensar, pra ver, porque a pira olímpica era no teto do estádio, o estádio era a pira olímpica. Não sei, qual que é a sua concepção de pira olímpica? Ou de teto? Ou de estádio? Enfim... em Londres 2012 tivemos importantes artistas britânicos fazendo parte da cerimônia, como Rowan Atkinson, que fez... Também conhecido como Mr. Bean. Uma das melhores, nossa, marcante, ele tocando a música do Carruagem de Fogo. Sim. Muito bom, muito engraçado, sensacional. Também teve o Daniel Craig, que contracenou com a Rainha Elizabeth, muito bom também os dois. Daniel Craig conhecido também como James Bond. James Bond, exatamente. Vale lembrar que os dois eram os dois mesmos. Eles que gravaram tudo só na hora de fazer. Eles pularam, né, de um avião. Só que na hora do pulo do avião eram dublês, né? A rainha não pulou. Mas no resto eram eles mesmos. Porque se fosse o Tom Cruise era ele que ia pular mesmo, né? Mas é verdade. A Beth achou melhor não pular dessa vez. Exatamente. E Paul McCartney fez o encerramento do evento com Hey Jude. Sim, tivemos Sir Paul McCartney. Outro grande londrino, né? Não fale isso. Não fale isso. Por quê? Porque ele é de Liverpool. Outro grande britânico. Porque é engraçado, né, que as Olimpíadas são num... eu não sei também se esse negócio de ser se bem que pode ser, se bem que o Paul McCartney pode ser londrino, né? Porque o Paul McCartney morreu, né? Esse daí é um sócio, né? Exatamente. Já falamos sobre isso em outros programas da Mas sabe o que eu Rock. acho? Eu não sei por que também ainda tema de fazer do negócio ficar numa cidade, né? Porque no fim das contas, não acontece todos os jogos na cidade, os jogos vão pra outras cidades também realizar.
e a gente só lembra do país. Não, os jogos são sempre na cidade. 95% das competições são realizadas na cidade. Apenas, por exemplo, frescura. competições maiores, como futebol, são realizadas em outros lugares. Não, frescura isso aí. Não, tem que ser na cidade. É a cidade olímpica. Facilita. Você não sai da cidade pra assistir as coisas. Você só coloca competições de futebol, por exemplo, em outros lugares, porque não vai ter tanta cidade de futebol assim dentro de uma cidade. Obviamente que se fosse, por exemplo, Jogos Olímpicos de São Paulo, ia ser tudo em São Paulo, não ia precisar fazer. Aí foi fazer lá no Rio de Janeiro, porque sei lá das quantas, né? Por causa da Globo, com essa golpista que quer promover o seu Projac e tudo mais. Por isso que foi no Rio de Por causa do Janeiro. Maracanã. Se fosse Jogos de São Paulo, ia ser tudo em São Paulo, pô. Menos a Eu abertura falei. que eles iam levar pro Maracanã. Não, podia fazer na Avenida Paulista. Olha! Agora eu quero. Não vai acontecer. Quanto custa comprar uma Olimpíada? Agora não é mais. Eu vou pagar. Eu vou descobrir, eu vou pagar. Bom, Edson Júnior, momentos marcantes das Olimpíadas, muito bem, muito legal. Das muito aberturas. Das aberturas de Olimpíadas. Muito divertura, você falou agora. Foi muito. Porque a diversão. Abertura divertida, isso. Exatamente. Tem também depois outros sites, 15 momentos inesquecíveis das aberturas, 28 fatos curiosos de abertura. Fala dois. Dois. Paris 1900. Os jogos não tiveram abertura. Tá, que maravilha. Pra mim, foi a melhor até agora. Fala um número de 1 a 28 pra eu ler. 17. 17. Deve ser. Creio que seja uma curiosidade muito ruim. Aqui, abertura. A curiosidade de abertura das Olimpíadas de 17. Número 17. É que o estádio deu uma rachadinha. Não, rapaz. Não, é que. Primeiros jogos com mascote. Sim, era uma laranja. É o laranjinha. Laranjinha, pronto. Exatamente, tem o amarelinho e tem o laranjinha. Tem. Bom, Edson Júnior, gostou? Gostei. Podemos encerrar? Fique à vontade. Não, mas antes de encerrar, a gente tem que comentar, é claro, a abertura de Tóquio 2020, a abertura que aconteceu na manhã de hoje, né? Pra você que tá meio perdido, vamos explicar novamente. Esse programa, tudo que você está ouvindo até agora, foi gravado algum tempo atrás, alguns dias atrás. A gente ainda não tinha assistido, a gente não tinha visto nada, mas agora, nesse momento aqui, já é de noite e eu e o Edson Júnior já assistimos às Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas, e a gente vai comentar um pouco para o que a gente achou, as nossas opiniões, fazer os nossos comentários. Chegou o momento, é agora, né, Edson Júnior, em que a gente vai falar um pouco sobre a abertura de Tóquio 2020. Pois é, Rafa. Bom, abertura das Olimpíadas, sentimos muita falta de Pikachu, de Jiraiya, de Jaspion, de Giban e de Companhia Limitada, né? Até do Ultraman e tudo mais, né? Mas valeu, foi bacana. Foi longa, hein? Meu Deus, acabou quase meio-dia. Foi muito longa a abertura. Mas acho que a gente pode destacar aí uns aspectos minimalistas aí de várias coisas, né? Provavelmente seria tudo muito grandioso, mas foi tudo muito minimalista devido a essas questões da pandemia. Muito triste porque sem público no estádio realmente você perde toda a atmosfera de alegria, né? De estar ali, né? De estar realizando aí esse tipo de cerimônia, né? O desfile das delegações mesmo, né? Todo mundo espera a chance de estar numa Olimpíada para participar do desfile das delegações. O Brasil mesmo mandou só 4 pessoas para o desfile para evitar contaminação. E no mais, eu creio que o grande destaque é os pictogramas, né? A maneira como foram apresentados os pictogramas que mostram as modalidades, né? Dos jogos, né? Que identificam nos locais de competição e também no site e tudo mais, onde você vai ver. E também, aí, lógico, né, a gente precisa falar do ápice, né, que é o acendimento, né, da pira olímpica, né, quando ela foi acesa pela Naomi Osaka, a maior tenista da história do Japão, né, 4 torneios de Grand Slam na história dela. Naomi Osaka, de dreads, né, de passagem, né, chamando bastante atenção, muito interessante, foi eleita então atleta. Começou aí com atletas históricos do beisebol, né, do Japão, depois uma médica e um enfermeiro, né, representando os profissionais da saúde que tanto fizeram durante todo o ano passado. Uma atleta paralímpica, uma lenda das Paralimpíadas do Japão, depois crianças e terminando aí com a Naomi Osaka
acendendo aí a pira olímpica. Muito bonita, por sinal, né? A gente comentava durante a cerimônia, onde vai ser a pira olímpica? Eu acho que vai ser aquela bolota branca ali, em cima daquele monte, tipo Monte Fuji, né? E realmente ela se abre, fica um desenho muito bonito, né? Fica muito bonito realmente o desenho. E aí ela se abre e ali está a pira olímpica dos Jogos Tóquio 2020. O grande destaque para nós brasileiros, eu creio que tenha sido o besuntado de Tonga novamente, né? Entrando novamente besuntado. E a grande surpresa, na verdade, foi o besuntado E agora me esqueci o nome do país aqui, meu Deus do céu. Mas ele entrou também, aí logo na sequência ninguém esperava o outro besuntado, né? Todo mundo conhece o besuntado de Tonga, tava todo mundo esperando o besuntado de Tonga, era mais aguardado do que a entrada da própria delegação brasileira. Mas depois nós tivemos também a entrada do besuntado de Vanuatu. Meu Deus do céu, os meus amigos lá do xadrez verbal foram ao delírio, eu tenho certeza, né? Eles que amam Vanuatu, eu nunca vi um programa falar tanto de Vanuatu como o xadrez verbal, e eles têm uma paixão incrível pelo besuntadão de Tonga. E aí me surge um besuntado de Vanuatu também na cerimônia de abertura. Para mim, os dois grandes destaques aí, os destaques foram os besuntados, né? E no mais, aí o destaque para a Rússia, né? Atletas russos, né? Não entraram sob bandeira russa, entraram com o nome de atletas russos, né? A Rússia está banida, né? Alguns atletas aí que não têm histórico de antidoping e tudo mais estão livres, né? Passam por exames regularmente, nunca foram pegos, esses atletas foram liberados, mas competem como atletas russos, não sob a bandeira da Rússia. Não sei se eles ganharem aqui que vai tocar, né? Que hino que vai tocar, né? Podia tocar, sei lá, Tato, né? Roda tem sério, né? Yashloshlasuna, como é em russo. Gostou do russo? Yashloshlasuna. E, enfim. Mas, abertura... Faltou, né? O pessoal falava, faltou mangá. A plaquinha com o nome, né, do desfile das delegações era um balãozinho de mangá. Né? Era um balãozinho de mangá. Né? Teve uma homenagem ao pessoal que treinou em casa logo na abertura, né? O cara na esteira lá, na abertura, homenageando as pessoas que treinaram em casa, os atletas que treinaram em casa durante todo o ano passado, durante boa parte da pandemia. Homenagem aos profissionais da saúde, homenagem àquelas pessoas que perderam suas vidas, infelizmente, devido ao coronavírus, a Covid-19. Então, uma cerimônia que eu achei que ela ia ser bem curta, mas na verdade ela foi muito longa até. Mas bastante minimalista, muito interessante, muita madeira, né? Ricardo Salles deve ter ido ao delírio, né? Com tanta madeira, mas era madeira de reflorestamento, viu, Salles? Era coisa ambientalmente correto, tá? E é isso, acho que é isso que nós tínhamos para falar dessa abertura. E você, Rafa, o que você achou da abertura dos jogos? Eu gostei, Edson Júnior, e eu acho que é algo que é algo que eu gosto de acompanhar, né? Porque é algo diferente e eu, como não entendo tanto dos esportes, pra mim a cerimônia de abertura é algo muito marcante, né? Eu gostei muito dessa questão do Japão, muito pela parte tecnológica, a hora que os drones no céu formam o logo do Tóquio 2020 e depois se transformam em uma esfera representando o globo terrestre. Gostei também do musical, né, com vários artistas representando continentes, apesar de eu já ter falado, e repito aqui, que o artista que deveria ter sido deveria estar representando a América é a Anitta, com certeza Anitta, que representa o Brasil, canta em português, canta em espanhol, é jurada do The Voice de algum dos países da América Latina, tá nos Estados Unidos fazendo parceria, canta em inglês. A Anitta representa a América inteira, só não representa o Canadá, por enquanto. Anitta, você precisa lançar alguma coisa no Canadá para representar a América inteira. Então, a Anitta deveria ter sido chamada no lugar do John Legend, mas enfim, foi bom também. Eu tenho uma questão que eu não assisti a entrada com das delegações. Porque, né, hoje foi o dia da minha vacina e eu fui de manhã lá me vacinar, portanto eu perdi o começo, tá? Aí você vira e fala assim, mas no começo não foi isso, não foi as delegações, foi outra coisa. Eu sei, mas como eu me interessava em assistir tudo, eu assisti pelo Globoplay, e no Globoplay tem como você voltar, né,
algumas horas, você retroceder, e eu acabei conseguindo pegar toda a cerimônia. Só que começou a entrar as delegações, começou a ficar chato. Eu falei, nossa, que coisa chata. E eu pulei. Fui pulando pra assistir depois chegar no ao vivo, sabe? Mas, gente, isso tem uma coisa que eu acho muito chata. Eu entendo todo o valor, é claro, tem todo o valor simbólico, tem o valor também pros atletas que estão entrando e estão participando. Com certeza isso é inegável. Mas eu, como espectador, tem uma coisa que eu acho chata, maçante, que eu não gosto, essa parte. Mais de uma hora, aproximadamente, se eu não me engano, mais de 1h30 de países entrando, delegações entrando, e fica naquela coisa maçante, naquela coisa chata. Ainda bem que eu tive a oportunidade, a possibilidade de pular, né? Pulei e fui assistir outras partes. Mas, enfim, muito bonito. A Pira Olímpica, eu achei a Pira Olímpica muito bonita, apesar de que eu acho a Pira Olímpica do Rio muito mais bonita. A Pira Olímpica do Rio, pra mim, até hoje é a mais sensacional, moderna, bonita, beleza, o estilo, nossa, é incrível, incrível. Apesar disso, também a pira do Rio, de Tóquio tá muito bonita, tá maravilhosa, né? A pira representando, né, durante toda a abertura. A pira ficou em exibição sem, né, ninguém saber que era pira, ou pelo menos oficialmente não era falado que aquela era a pira, que representando o Monte Fuji com o sol, né? Sol, que é o sol nascente, que é simbologia muito grande pro Japão, né? Então, realmente, foi uma abertura muito legal, meio longa, como foi falado, na minha opinião, mais longa do que necessário. Podia ter sido menos longa. Uma coisa que na minha visão, eu repito, tem que ser revista, essa questão das entradas dos atletas. Isso aí é muito maçante, muito chato de se conferir. Precisa ser repensado para os próximos Olimpíadas, como se fazer para ficar algo mais interessante, sabe? Mas enfim, tirando essas questões, incrível, maravilhoso. Parabéns, Tóquio, por conseguir fazer uma boa apresentação, como você mesmo disse, Edson Júnior, bem minimalista, algo bem mais simples, acho, até do que se planejava fazer anteriormente, mas com essa intenção mesmo, provavelmente, né? Pelo menos é o que deu a entender, de focado muito na questão de saúde, tanto que, como você mesmo disse no começo, né, Júnior, não teve nenhuma questão fortemente ligada a grandes nomes culturais que foram exportados para fora. Não teve Jaspion, não teve Giban, não teve Pokémon sequer, entendeu? E nós já falamos aqui em episódios anteriores, se você não ouviu, volta no podcast e escuta. A gente falou sobre filmes, sobre tokusatsus, sobre mangás, animes. Mangás a gente não falou, acho que é anime só, né? Enfim, tem várias coisas que o Japão exportou culturalmente para o resto do mundo e que poderiam ser utilizadas e não foram, mas acho que também a intenção foi essa mesmo, sabe? Focar nos esforços dos atletas, focar nos esforços não só do país, mas de todo mundo nessa superação que estamos juntos enfrentando este grande problema, e logo logo a gente vai resolver e sarar e tudo vai voltar ao normal, ou pelo menos o mais próximo do normal possível, e assim, torcendo e todo mundo fazendo sua parte para que isso demore o menos possível. Agora vamos voltar lá para nossa gravação anterior de alguns dias atrás, que é hora de revelar o grande mistério do roteiro original do planejamento da abertura de Tóquio, se fosse feito no ano de 2020. Mas não vamos falar? Falar o quê? O roteiro! Do vazamento? O roteiro! Vamos falar do vazamento, Edson Júnior? Vamos. O Rafael, a partir de agora, então, você que está ouvindo o nosso podcast, o Rafael vai detalhar passo a passo do roteiro de como seria a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio se fosse realizado ano passado, sem pandemia. Era uma cerimônia com 4 horas e meia prevista, né? E, então a leitura do roteiro deve levar mais ou menos umas 6 horas. Fique à vontade. Não, eu vou só falar coisas superficiais, viu? Foi revelado o seguinte, que a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio teria a presença de 2 personagens icônicos da cultura pop do país. Meu Deus do céu. Eles foram elaborados
pela diretora Mikiko, que foi Sim. quem fez a elaboração da cerimônia, né, até então. E ela também foi consultora para a apresentação cultural do seu país na cerimônia dos encerramentos dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Sim. Certo? Sim. Foi aí que começou o cream cheese na comida japonesa. Exatamente. Então eu vou falar desses dois personagens. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Eu vou ficar emocionado. Um era o encanador Mario do game Super Mario Bros. Hã? O encanador Mario. Sabe o Mario que te comeu? Não, é o Mario do Super Mario Bros. Mas o Mario é italiano. Mas ele é criação japonesa? Porque os Mas jogos... ele chama Mario, ele não chama, sei lá, Shinzo. Mas ele é um icônico lá Ele no não Japão. chama Honda, Toyota. Mas ele é o encanador Mario, criação japonesa, e ele ia estar presente na abertura dos Jogos Olímpicos. Bom, ainda bem que foi cancelada essa jossa. Outra coisa que ia aparecer é a moto. Ele em sua moto. Ai, Ele meu Deus. ia estar. Ele sim, Edson Júnior. Agora sim. Ele ia em sua moto. Ah, meu Deus. Não, em sua moto futurista, Shotaro Kaneda. Quem? Shotaro Kaneda, do anime Akira. Puta, ainda bem que foi cancelado. Shotaro Akira, do... Não, era Kaneda até agora. Shotaro Kaneda. Shotaro Kaneda. Shotaro Kaneda e sua moto futurista do anime Akira ia estar no local. De acordo com os materiais da apresentação, que contém 280 páginas, a cerimônia começaria em uma cena em que a motocicleta vermelha percorre o local. É um veículo na qual está pilotando o personagem principal de Akira, mangá de Katsushiro Otomo. Ele ficou famoso por ter previsto a Olimpíada de Tóquio em 2020. Ao redor da cidade de Neo Tóquio, coberta por uma cúpula. Então o negócio, o Shotaro Kaneda ia estar percorrendo com sua moto uma Neo Tóquio com uma uma cúpula. Dançarinos mundialmente famosos como Daichi Miura e Koharu Sugawara, eles iam adicionar flores, e Neo Tóquio em 2020, desenhado por Otomo, seria projetado em seguida. Mais tarde, uma versão 8 bits de Mario, em traje de banho, iria aparecer em uma tela gigante feita com lanternas. Meu, que bom que foi cancelado essa jossa. Em seguida, os dançarinos iam realizar uma rotina inspirada em nado artístico. Não, para. Se não tem Jaspion, se não tem Jiraiya, se não tem nada disso, pelo menos o Sonic, né? Então, o Comitê Olímpico, ele ficou encantado com a ideia, mas foi descartada a ideia. Graças a Deus. E Até aí- porque esse negócio de andar de moto não tá pegando bem. Exatamente. Aí Hiroshi Sasaki assumiu como diretor de criação, e ele reestruturou tudo, desenvolvendo suas próprias ideias. E Seiko Hashimoto, o Sasaki, ele na verdade deixou, né, o cargo, ele assumiu, né, no lugar da, como é que é o nome da mulher que fez tudo isso? A Mikiko. Michele. A Mikiko, ela Mikiko, que é Foi Michele substitu- em japonês. foi substituída pelo, como é que é o nome do cara aqui? Hiroshi Sasaki. E aí o Sasaki também saiu e assumiu Seiko Hashimoto, só que aí não temos essa outra versão vazada, né? Porque Nossa, a é terceira. abertura dos Jogos de Tóquio é o Ministério da Saúde, praticamente, do Brasil. Basicamente, mas quem assumiu, o Seiko Hashimoto, que assumiu o lugar do Hiroshi Sasaki, ele continuou a ideia do Sasaki, porque ele falou, não, tá muito em cima da hora, não vai dar tempo de criar nada novo. Então ele inspirou. Mas sabe por que a primeira Mikiko foi dispensada, que teve a ideia do Akira e do Mario? Não fala aqui o motivo que ela saiu. Provavelmente porque Fala porque... ela morreu. Não, fala porque o Hiroshi Sasaki, que foi quem substituiu ela, que eu falei que teve esse Ministério da Saúde aí, sabe? É. Então, a Mikiko provavelmente falou assim, vai ser em 2020. Aí não teve a abertura de 2020, porque ela falou, e também não vai ter, também Ela não quero provavelmente mais. virou e falou, caguei. E no caso dela era verdade. Provavelmente. No caso dela era verdade. Aí o Hiroshi Sasaki foi demitido, né? Por quê? Não quis assinar o papel da cloroquina. Não. Na verdade, porque ele falou que a modelo Naomi Watanabe deveria entrar vestida de porco, porque ela é um modelo plus size. Ela é uma modelo plus size e ele comentou que na abertura ele ia botar ela vestida de porco.
Naomi Watanabe, que é a versão japonesa da Naomi Campbell. Exatamente. Então, Edson Júnior, esse é o roteiro não realizado, vazado aqui. Vazado não, né? Nossa, Porque... graças a Deus que vazou e mudaram essa jossa aí, porque tava uma porcaria. Como você sabe? Vai que tava bom. Taxa, não tem Jaspion? Ah, Edson Júnior, agora eu acho que a gente Pelo vai menos encerrar. o Ultraman, sei lá, alguma O coisa Sonic. assim. Mas tudo bem. Pode ser também. O Pikachu poderia dar o choque do trovão Pra que vai acender eletrocutar e acender a pira olímpica. Deus! Nossa, chamaram a gente! podiam chamar a gente. Depois os Power Rangers vinha, não, Power Ranger não, Não, é Power Ranger americano. e jogavam hot roll em todo mundo. Com cream cheese. Com cream cheese. Ai, Edson Júnior, como é que fala agora? Konnichiwa, sayonara, Edson Júnior. Sayonara. Sayonara, muito obrigado a você, muito obrigado aos amigos ouvintas e ouvintes do nosso podcast. Não se esqueça de compartilhar com os outros, né, Edson Júnior? Isso. E se a pessoa tá ouvindo a gente pela primeira vez, o que ela faz? Você clica aí no seu agregador de podcast pra seguir o nosso querido podcast. Exatamente, e volta nos episódios anteriores também do Rotóquio e ouva a gente falar muito. Agora é hora de sextar. Edson Júnior, semana que vem a gente volta Com certeza. pra falar mais Isso, sobre... porque vou assistir muito Olimpíada esse final de semana, né? Vou trocar o dia pela noite, com certeza. E porque sábado de manhã já tem disputa de medalha, porque vai ser tudo invertido. Ah, não, é à noite, né? Porque assim, ó, vai ser sábado Mas de manhã. é de manhã pra nós ou de manhã pra eles? você tá Não, falando? de manhã. Ih, agora você me complicou. Vamos lá. Então, de manhã agora tem eliminatória de natação. Mas no de manhã sábado. pra nós ou de manhã pra eles? De manhã pra nós, noite pra Considerando eles. que, De manhã que pra nós estamos no noite pra Monte eles. Fuji. Sim, não. Vamos pegar sempre o horário de Brasília, enquanto não roubarem ele. Ah, tá. Então, de manhã pra nós, agora Horário brasileiro de verão? Ah, não. Isso, não, sem verão. Eliminatórios. Inclusive, eles estavam falando outro dia, né, por causa da crise energética aqui no Brasil. Não, a gente precisava criar alguma coisa para que o brasileiro economize energia em determinados horários. E alguém falou, viu, então, vou dar uma dica para vocês. Faz um negócio que se chama horário de verão. Geralmente fazia isso para economizar energia. Né? Bom, enfim. Mas capaz eles vão mudar de nome, né? Vai chamar de horário verde e amarelo. É verdade. Bem possivelmente. Exato. Mas então, e aí agora, e à noite vai ser as finais, né, da natação. À noite pra horário de Brasília. Uhum. Vai ser as finais da natação. Porque tem uma curiosidade dos Jogos Olímpicos. Sabe quem que determina os horários da competição? Quem? A NBC dos Estados Unidos. Sempre é focada no horário bom pra eles, entendeu? Acha? Então, eles que pagam mais caro os direitos de transmissão, então eles definem muitos horários. Nossa, gente. E agora aqui na minha televisão está começando a passar Japão visto de cima. Olha só que interessante. Olha o Monte Fuji! Olha A mão na mão! A mão na mão! A mão na mão! Sensacional. Ai, tchau, tchau! Abraço!